você se olha no espelho? Como você se vê? Nós precisamos ter coragem de nos enxergar. E é claro, aqui nós estamos pedindo para que você se veja numa análise psicológica e espiritual. Não estou me referindo aqui a uma análise física em torno da formalidade, como você se apresenta do ponto de vista físico, como você se vê do ponto de vista espiritual, psicológico. Você já se perguntou ou você já se interrogou como você interpreta os seus atos na vida social? Como você encara não somente os seus atos, mas você já teve a coragem de encarar as suas emoções, os seus sentimentos? De nossa parte mesmo aqui na Terra, quantas vezes nós ficamos frustrados apenas por nós não nos sentirmos à vontade para dizer não ao semelhante? Agora, por outro lado também, como é desconfortante conviver com o não do nosso próximo, do nosso semelhante. Como fere, talvez você já tenha se deparado com esta realidade. Como fere, como machuca a postura de uma pessoa que usa, por exemplo, da ironia para dialogar conosco. Por que a ironia nos incomoda tanto? Por que o não nos dificulta no relacionamento? Porque nós temos dificuldade em dizer não e também temos muita dificuldade em conviver com o não advindo da boca de um próximo, da boca de um semelhante. Por que nós frequentemente choramos por migalhas de atenção? Por que nós valorizamos tanto a atenção do próximo? Por que dói tanto a indiferença de alguém? Como o olhar do outro nos incomoda tanto? Que poder é este que o olhar do semelhante ele tem sobre nós? Se nós analisarmos bem assim de forma fria, analisando, interpretando de forma calma, nós poderemos nos perguntar por que o mundo deveria parar para atender os nossos anseios? Qual emoção é esta de tão infantil que nós caímos na armadilha do ego a pensar que todos deveriam parar as suas atividades para atender às nossas rogativas? Meus irmãos, eu penso que diante desses momentos, destas emoções, desses sentimentos, diante desses conflitos íntimos, deveríamos nos perguntar: não estamos sendo vítimas do ego ferido, da idolatria de nós mesmos, da idolatria que nós tentamos tanto camuflar? Essa pergunta penso que é de crucial importância, porque somente assim iremos aquilatar, medir, entender, conhecer a nós mesmos. Meus irmãos, vocês já pensaram a respeito disso? Vocês já tiveram a oportunidade de encarar estas emoções? Eu sei, nós sabemos que você já vivenciou estas emoções, esses sentimentos. A pergunta é: vocês já encararam estas emoções, estes sentimentos? Você já teve a coragem de conviver com este estado de espírito e tirar dele o melhor proveito? De nossa parte, nós sabemos que a maioria das pessoas, elas não confessam a si mesmas as suas angústias, os seus medos, os seus temores. Mas nós notamos, por exemplo, no nosso dia a dia, quantas e quantas pessoas não teriam vontade de confessar publicamente, em voz alta, dizer no relacionamento humano: você sabe com quem você está falando? Nós às vezes criticamos muito aquela autoridade, aquela pessoa que usa dessa frase para intimidar. Você sabe com quem você está falando? Mas às vezes o nosso estado íntimo é nesse sentido também. Quantas e quantas vezes nós nos frustramos porque nós gostaríamos de dizer para os outros: você sabe com quem você está falando. E eu quero dizer para vocês que não. A maioria das pessoas não sabe com quem está falando.
a maioria das pessoas na face da Terra, e eu digo a maioria esmagadora, não sabe, não tem a mínima ideia da nossa divindade, não tem a mínima consciência acerca daqueles a quem se reportam. Isto é um fato que nós não poderemos fugir. Em verdade, todos nós aqui na Terra, e Jesus Cristo nos apresenta esta lição, nós deveríamos estar cada vez mais conscientes a respeito da importância do outro. Mas o que nós notamos é que, de forma diabólica, nós nos deixamos vitimar por estas emoções, essas sensações, e nos deixamos vitimar por estas ilusões. E a doutrina espírita e Jesus Cristo, quando ele nos recomenda a retirar a trave do nosso olho, antes de olhar o cisco na visão alheia, Jesus Cristo, a doutrina espírita, nos convida ao autoconhecimento. E o autoconhecimento nos levará à autoestima. O autoconhecimento nos levará à conclusão de que nós, na maioria das vezes aqui na Terra, nós estamos frequentemente sendo vítimas das ilusões e do ego ferido. Penso que o cerne da questão sim está sobre a importância do nosso próprio valor do ponto de vista integral, não sobre uma visão míope que temos, que alimentamos sobre nós mesmos a respeito ou sobre o enfoque do ego. O autoconhecimento nos leva à autoestima. Em outras palavras, o que percebemos é que o problema não é com o outro, com o semelhante, mas a dificuldade maior se encontra no fenômeno muito corriqueiro e, infelizmente, menosprezado pelas pessoas, é que a maioria da população mundial ela é vítima do ego ferido. As pessoas não se dão ao trabalho de olhar a si mesmas no espelho, de se encarar e, num processo de reflexão, do autoconhecimento, ela ter noção de que nós somos muito mais do que o ego. Quantas e quantas vezes nós alimentamos a ilusão sobre a nossa personalidade? Às vezes nós alimentamos ideias equivocadas sobre nós mesmos. Nós percebemos de forma clara que o ressentimento, o desejo de vingança, a inveja e todos esses vícios têm tudo a ver com o ego ferido. Quando nós nos convidamos, quando Jesus Cristo nos convida a olhar para nós mesmos, a tirar a trave nosso olhar, é para que nós possamos descobrir o ser humano divino que todos nós somos. E aí facilmente nós iremos perceber que esse é o caminho da nossa própria redenção. Nós precisamos perceber que Jesus Cristo não usou qualquer poder seu em benefício próprio. E aqui na Terra, ainda hoje, em pleno século XXI, ainda nós fazemos o bem esperando que os outros sejam obrigados a retribuir. E repito, mais uma vez, e assim nós caímos na armadilha do ego ferido. Para concluir, meus irmãos, é importante deixar bem claro, de forma clara, que o autoconhecimento nos revela a nós mesmos de forma integral. O autoconhecimento nos leva ao eu real. O autoconhecimento descortina e nos mostra uma realidade que às vezes nós não despertamos para ela. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos sim reconhecer que a armadura do ego, ela tem como objetivo nos ajudar a nos proteger. Mas nós não podemos esquecer o nosso dever de também valorizar a nossa vida de forma integral. Somos muito mais do que o ego. E precisamos mergulhar de forma corajosa, enfrentar esses questionamentos, procurar responder essas perguntas, olhar corajosamente para o espelho, entrar em contato com a nossa sombra e assim nós iremos descortinar uma nova realidade. Nós iremos encontrar o caminho real para valorizar não somente o outro, mas também a nós mesmos. Valorizar o outro, saber com quem nós estamos falando, porque nós estamos falando com filhos de Deus,
e também, como filhos de Deus, fomentar em nós a autoestima. Meus irmãos, nós não somos apenas o ego, nós somos filhos de Deus, divinos como o Pai. Você sabe com quem você está falando? Jesus Cristo sempre soube com quem Ele está falando. Jesus Cristo sempre teve noção sobre o valor da sua mensagem, o valor das suas lições e a quem as lições eram endereçadas. Ele nos ensinou que nós somos deuses. Despertemo-nos para esta realidade e assim nossa vida será mais fácil de ser vivida e com um sabor diferenciado. Como filhos de Deus, estamos aqui para aprender. Precisamos enfrentar as nossas dificuldades. Precisamos nos encarar no espelho, enfrentar os questionamentos mais íntimos, conviver, procurar entender as emoções, os sentimentos mais conflitantes, as sensações, e assim, nesse aquilatar contínuo, nós iremos passo a passo aprendendo a viver com dignidade. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que Deus, nosso Pai, nos abençoe sempre. Não se deixe vitimar por esta ideia equivocada sobre si mesmo. Você nunca foi abandonado. Você nunca foi abandonado por Deus. Não se sinta marginalizado. Abandone esta ilusão. Adentre o seu mundo íntimo e descubra a pedra preciosa que todos nós somos. Que assim seja.